Mas quem puder... Eu sei que o pessoal fica meio tenso e tal, mas com o tempo a gente vai se acostumando com esse negócio. Gente, olha só, tá gravando então, é aula do dia 1º de outubro, parte 2 da aula da manhã. Vamos dar sequência ao conteúdo de treinamento de velocidade. Peraí, eu tinha que fazer mais coisa aqui. Compartilhar a tela. Eu vou ficar coordenando, porque ainda vou querer mostrar aquele vídeo lá, Rafa. Vamos ver se funciona. Mas, pessoal, deixa eu já mostrar o vídeo, vamos ver se dá certo. Eu vou mostrar para Ô, vocês. Tarta, Oi, deixa eu te perguntar, o resumo é para te mandar por e-mail? por e-mail, tá, gente? Leiam bem lá no plano de ensino, que explica tudo em detalhe. Eu vi o pessoal mandando coisa pelo WhatsApp, até para mim direto, não tem problema, mas eu aproveito aqui para lembrar, assim, ó, se vocês lerem ali no plano de ensino, não se tem dúvida, tá? Às vezes tem tanta informação que o pessoal fica, mas não tem, tá? Tem que mandar para o meu e-mail pessoal que está lá no plano de ensino, tá? Mandem por ali, mas não tem galho. É o leotartaruga@gmail.com ou leonardo.tartaruga@urgs.br. Mas é só ver no plano de ensino que tem certinho ali para onde mandar e tal. Tá? Tranquilo. Pessoal, deixa eu ver. Você está compartilhando. Eu deveria estar compartilhando uma tela onde tem um atleta pulando corda. Vocês Sim, essa conseguem mesmo. ver? Uhum. Esse cara é um atleta paralímpico, já participou de Paralimpíada, né? De goalball. Depois, se der, eu mostro para vocês. Mas é aquele espécie de um futebol, duas goleiras que atiram a bola um para o outro, com alunos com dificuldade de visão, né? Cego, dificuldade de visão. Vejam a coordenação desse cara fazendo pular corda, assim, né? O exercício de pular corda, que é um treino também para velocidade. Então, já mostro para vocês até com um cara com restrição e tal. Não sei se dá para ver em detalhe, porque o movimento é muito rápido, tá? Mas ele está pulando corda com um pé só, depois ele alterna com 2 pés, numa velocidade enorme. Assim, é difícil um aluno iniciante fazer nesse nível de coordenação. Tá? Ontem a gente teve o aceite de um artigo com esse aluno, com o treinador esse que é o Ferat, na Ankara. O Ferat é treinador de nível olímpico, né? Ele vai para as Paralimpíadas, é o treinador de goalball e está terminando o doutorado em locomoção para cegos, e a gente colaborou nisso, né? Um trabalho de locomoção que eu ajudei, e para cego. Aí deixa eu ver se tem um vídeo de uma ação esportiva, só para vocês terem também uma visualização do que é o jogo, né? Então, eles percebem ali, pela parte somatosensorial, sobre ruído e etc. Envolve uma coordenação bem complexa, né? Esse tipo de ação. E é super interessante, tá? Uma coisa que a gente viu, eu fui conhecer ele de uma maneira um pouco peculiar. Ele encontrou um erro no nosso artigo que a gente publicou, numa divisão lá de classes da desordem lá, de visão. E ele nos sugeriu arrumar, e aí eu conversei com ele, disse que o melhor era a gente escrever junto já essa carta, já ajustando, porque a gente não tinha nenhum problema em aceitar a crítica, e a gente fez isso e foi aceito lá a carta ao editor na Gating Posture. E a partir daí a gente colaborou em outro trabalho com ele, já com esses atletas, né? E assim, os dois estudos mostraram que o esporte paralímpico ele reduz um monte de problemas. Assim, por exemplo, se sabia que os cegos caminham em velocidade mais lenta, e se tinha isso como uma verdade absoluta, velocidade autoselecionada. Mas não é. Os caras bem treinados, que é um grupo difícil de pegar, porque quase sempre os caras que são cegos, eles têm menos atividade física e tal, aí eles, quando tu treina eles desaparece a diferença. Ou seja, tem muita coisa que é muito ligado também à inatividade, por uma pressão cultural de eles não podem fazer, eles não podem isso, e na verdade não, é só dar chance para eles se movimentarem também, fazer, e o esporte paralímpico é uma ferramenta poderosa para isso, né? Tanto é que tu vê ali níveis de desempenho às vezes até talvez maior do que outros. A gente vai querer estudar a economia de corrida deles em cima desses aspectos coordenativos que são tão bons. A gente acha que eles não vão ter restrição disso também. Se dizia que a economia de corrida é piorada também em cegos. Eu olhando essas ações, eu estou discutindo com ele achando que não tem.
Se o cara tem chance de treinar e se desenvolver dentro das suas possibilidades, ele pode, às vezes, até ser melhor em alguns aspectos. Por exemplo, sobre esse aspecto de coordenação. Eu não estudamos, mas nós temos uma hipótese que talvez até sejam melhor, porque eles usam muito mais a parte sinestésica do que os normais, né? Então, uma coisa interessante. Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar agora, voltar para o nosso treino, onde eu vou mostrar pular corda também, tá? Aí vai uma coisa interessante. Só que eu tenho que cuidar. Tem gente querendo entrar. Não tem nada. Então, vamos tocar. Pessoal, estávamos falando de métodos assistidos, resistidos, e parei na parte dos resistidos. Os resistidos é muito mais fácil, né? A gente já falou disso em treinos de força. Por exemplo, na natação, eu quero fazer um treino resistido, é muito fácil. Eu boto uma camiseta no meu aluno e tenho ali uma situação resistida, tá? A corrida em areia é uma ferramenta, é um local de treino resistido também, tá? Embora seja um pouco diferente, ele dá essa ideia de resistido porque tu tem que produzir mais trabalho num solo que se deforma. Então, do ponto de vista fisiomecânico, tu tens ali uma carga maior de treino. Tanto é que o gasto energético é maior, a pessoa se sente mais cansada ali. Tá? O movimento fica mais lento, né, na areia e tal. Então, é um método de treinamento resistido bem interessante. Nós temos também o uphill, né, ou seja, treino de lomba, que o pessoal chama, que é lomba acima, né? Onde tu também tem essa condição, tu tem que fazer uma força contra a gravidade, teu movimento é mais lento, tá? É um tipo de treino bem interessante porque vai trabalhar mais com força. Então lembrem assim, o assistido ele potencializa mais a velocidade, o treino resistido ele potencializa mais a força, tá? Para gerações de potência lá que tu vai encontrar. Então tu consegue, se tu souber bem o balanço correto do teu aluno de força e velocidade que ele precisa e como ele está nesse equilíbrio desses dois aspectos, tu consegue dar treinos mais específicos, tá? Se eu preciso melhorar a força, eu tenho que fazer mais resistido. Se eu tenho que melhorar mais velocidade, eu tenho que fazer treinos mais assistidos, tá? Então essa divisão ela é bem simples e super útil para entender desempenho. Claro que no mundo real a gente tem muito a percepção do treinador, mas cada vez mais está tendo toda semana mais informações. De novo, aí eu entro com aqueles brinquedinhos lá dos meus colegas, do Balsalobre, Samozino e o Mohan. Eles estão desenvolvendo vários equipamentos que são muito baratos, onde eu consigo avaliar várias coisas. Acho que eu dei o exemplo já, repito aqui, mas acho que é super legal, que é de um colega nosso lá do Locomotion, cara que trabalhou com a gente vários anos, hoje está um pouquinho fora, que trabalha na escola lá, que é o Bernardo, onde é professor de escola e tem uma equipe de vôlei que vai para os campeonatos regionais, escolares e tal, tem ótimos resultados, tem um trabalho muito bonito, acho que na escola, se não me engano, é Souza Lobo, não lembro bem, mas ele usa o dispositivo, esse do MyJump, como uma ferramenta para controlar todas essas cargas de treino nos alunos dele. E é uma ferramenta que, além de ser boa dessa parte de treino, ela é também uma ferramenta de banco de dados, de controle dos alunos, de como é que eles estão indo sobre esses aspectos ligados ao treino, muito prático também. Porque isso é outro desafio do treinamento, é como ter ferramentas que me ajudem a controlar as coisas. E aqui eu faço um parênteses bem importante, tá? Na verdade, cabe para qualquer método de treinamento. Mas eu diria assim, ó, que vocês saberem usar o Excel é um belo investimento, assim, investir em aprender, porque o Excel torna vocês independentes, tá? Essas ferramentas que eu acabei de dizer, o MyJump, o MySprint, que eu já falei em outros treinos, eles são super interessantes, mas claro que vocês ficam presos a essas caixas, né? Você pode usar tudo que dá no que o software dá. Agora, seria muito legal que vocês pegassem essas informações e jogassem no Excel de vocês, e vocês construíssem as questões de treino de vocês. As formas de controle, o jeito de trazer as cargas de treino, a periodização de vocês com Excel, usar as planilhas, aprender procedimentos básicos de Excel, de equações, aprender a somar, dividir, multiplicar, que é coisas muito simples, assim, vale a pena. Então, a partir vocês fazem uma reavaliação no aluno de vocês e ajustam uma carga lá, né? A RM, por exemplo. Se vocês souberem usar bem, vocês só ajustam isso e os treinos de vocês da semana seguinte são automaticamente alterados, assim.
né? Claro que no começo é tudo trabalhoso, mas é muito legal porque vocês vão aprendendo outras modinhas ou técnicas mesmo, dicas de treino com gente mais experiente, e a coisa é de vocês, assim, fica muito legal, tá? Então eu sugiro muito que vocês usem isso. Isso serve muito também para o treino de velocidade, onde vocês vão fracionar cargas, tá? Dependendo do que vocês tiverem à mão, tem só cronômetro, então tem tempos de tiro, etc. Vocês podem ir controlando essa carga ao longo do tempo do aluno de vocês, né? Ou reajustando, né? Dependendo aí do que vocês tiverem, acelerômetro, só cronômetro, por aí vai, tá? Super interessante. Paraquedas, a dica que eu dou, gente, assim, alguma dica de treino, tá? O trenó é um equipamento super legal, mas já falei para vocês que às vezes é caro também. Um trenó nem é tão caro, parece que está por uns R$ 400, acho que se encontra, mas não é a coisa mais barata do mundo. Mas dá para achar elásticos, vocês podem usar pneus também, dependendo do local, tá? Porque se for uma pista nova não dá para usar, mas se for as pistas da maior... Assim, não precisa ter pista, inclusive, para treino de velocidade. Essa é a dica que eu dou também. Achem um terreno reto e dá para fazer, tá? Mas vocês podem fazer com equipamentos muito baratos, com restos de coisas, inclusive. Tá? O limite é certamente a criatividade e conhecimento, tá? Não é de grana, tá bom? Muito bem. Aqui tem o treino de pular corda, tá? Que envolve aspectos coordenativos importantes para a velocidade. Tá? Então, tem todos os processos de aprendizagem, a gente vê isso muito no box, né? Esse trabalho para uma tarefa de velocidade que é um pouco diferente, né? Mais de rapidez, gestual, acíclica, né? Mas que é super importante, do trabalho de pernas, que se costuma dizer nessas atividades, etc. E são atividades de base bem importantes, tá? Que deveriam estar incluídas na maioria dos esportes, se não todos, assim, em fases de formação, tá? Para o aluno aprender sobre ritmo, que isso vai ser um elemento importante para a velocidade, tá? E também para a agilidade, para a dimensão mais complexa da velocidade, que é essa questão de agilidade, de coordenação junto com a velocidade, né? Que entra a agilidade. São aspectos bem importantes. Pular corda se faz geralmente com mais repetições, tá? Então ali tem 15, 20 repetições, é um trabalho que se faz com mais repetições. E tem todo esse sentido, começa lento, começa com situações ritmadas mais simples, né? E vai se passando a aumentar a velocidade, tentando sempre manter qualidade de movimento, etc. Os treinos aí de pliometria, então saltos em profundidade, vão ser treinos também que vão estar dentro desse grupo da velocidade, mas claro que nesse caso já vão ser complexos. Quase sempre vão ter aí elementos de força no meio. Então a gente já falou disso nos outros treinos. Eu posso ajustar a altura do salto dependendo do que eu quero. Eu quero trabalhar mais na zona 1 lá, que era de potência muscular ou concêntrica, né? Então vou saltar com alturas baixas, né? Para o meu treino. Ou não, vou ter alturas mais altas. Eu posso fazer os saltos em profundidade ou saltos com obstáculo. Porque o obstáculo, gente, o pessoal às vezes confunde e acha que é um treino de contramovimento porque está na mesma altura, mas na verdade não. Cada salto, depois do primeiro, ele vem de um drop, ele seria um salto em profundidade em sequência, tá? Então ele é intenso porque ele tem sequência, diferente do salto em profundidade. Salto em profundidade, quase sempre tu cai do banco lá, salta e volta, aí tu caminha, tu para, né, e te prepara para o próximo salto. O salto com obstáculo não, ele envolve um pouquinho mais desde o aspecto de resistência, porque tu tem que fazer ele em sequência. Quase sempre tu tens ali desafios um pouco menores, né, por causa da dificuldade que é fazer isso, tá? Aí se usa bancos, qualquer elemento que possa. Esse aqui é o estudo que eu já comentei para vocês lá em Força, que mostra que os squats, tá, ou treinamentos com salto agachado são altamente específicos para a amplitude que eu treino. Tá? Então, resumindo, eles fizeram isso. Eles fizeram ali o full squat, seria totalmente fletido, fazer salto agachado partindo, então, da posição agachada em isometria e salta verticalmente, né, o máximo possível. Tu tem esse half squat, que seria o salto, como a gente coloca ali em torno de 90 graus de flexão do joelho, né? E o quarter
squat, que é um meio do caminho ali, semi-estendido o joelho, que eu comentei, que tem alta correlação para ação esportiva hoje de bloqueadores centrais do vôlei. Tá? A gente deu esse exemplo. Esse estudo é o que comprova que os caras que treinaram de um jeito, melhoraram daquele jeito. Ou seja, não adianta, se eu treinar em full squat, né, se minha tarefa esportiva exige isso, que eu faça ações de potência totalmente com o joelho flexionado, muito em posição fletida, né, digamos, muito baixo o corpo, eu tenho que treinar nessas condições. Porque se eu treinar com o squat padrão lá que eu aprendi para o salto, né, o salto agachado, que o teste se faz em 90 graus só, não adianta treinar só ali, porque se eu preciso resolver a tarefa que é totalmente fletido, eu não vou ter boa transferência. Tá? Então, eu tenho que treinar de modo específico com o que eu vou fazer em ações esportivas. Ah, professor, mas eu faço mais de um. Bom, então, oscilem também. A dica que eu dou é essa por enquanto. Ainda não se sabe bem o sequenciamento dessas coisas, o que pode ter mais ou menos, mas oscilem, é a dica que eu dou. Fazer blocos de treinamento com ângulos diferentes ao longo das semanas de treino, oscilando até dentro da sessão mesmo, fazendo blocos, alternando ângulos. Tá? É isso aí. Que mais, gente? Aqui tem uma série de saltos de novo, que eu já comentei para vocês aí, que vocês já viram. Assim, tem muita coisa interessante no YouTube mesmo, que vocês podem pegar, mas sempre lembrem dessas relações. O quanto aquela ação vai modificar para o meu aluno, tá? Porque às vezes o mesmo exercício, ele pode se tornar um treino um pouquinho numa zona diferente de um aluno para o outro, tá? Então, cuidem disso. É o que eu falo, por exemplo, do contramovimento para o idoso. Às vezes, o contramovimento para o idoso já é limite, assim. E botar uma altura pequena nele, 5 centímetros no idoso, às vezes é já uma situação de zona 3, de potência excêntrica, de pliometria. Porque para ele é muito intenso aquilo. Então, ele já fica pouco reativo, né? Vocês vão ver isso na prática. Quando vocês olharem ele fazer aquilo, vocês vão ver que ele não é reativo, porque ele já não consegue ser, na real, né? Então, tem esses aspectos, assim. Tem um elemento biomecânico que eu gosto de dar disso, gente, que é o seguinte, ó, que me veio agora à mente, que é um resultado lá do meu doutorado, que a gente mostrou essa semana lá no grupo do Locomotion. Era o seguinte, ó, resumindo, a gente pegou idosos de 70 anos, mais de 70 anos, e colocamos eles a correr até 17 km por hora. Corrida de 17 km por hora, que não é pouca coisa. Não sei se vocês lembram, quem está correndo sabe que fazer não dá. Assim, a maioria não aguenta 17 km por hora. Inclusive, é uma atividade anaeróbica total. Mas botamos esses idosos, inclusive idosos destreinados, sofreram, mas eles tinham que correr só 50 metros. Né? Mas o que acontecia naquela condição? Isso que eu queria dar. Imaginem um idoso de mais de 70 anos, tá? Fazendo uma corrida a 17 km por hora. Imaginem isso. O que acontecia biomecanicamente com eles, gente? Enquanto que no jovem, tu tinha uma situação de tempo de voo bem claro, ou seja, eles eram bem saltitantes, assim, a 17 km por hora, com o idoso, eles eram pouquíssimo saltitante, com uma alta frequência de passada. Eles tinham que aumentar muito a frequência de passada para fazer esses 17 km por hora. Né? Porque eles não saltavam tanto, não tinham um comprimento de passada tão alto. Então eles faziam, é como se fosse uma mola velha. Aquela Brasília lá do tiozão lá que vocês lembram, que é daquele jeito, aquele barulho, aquele troço. Tá? O idoso é assim. Mas tinha um aspecto interessante da biomecânica. Nessa velocidade, era engraçado que quando via a trajetória do centro de massa deles na fase de balanço, o que a gente notou? Que o que acontecia? Eles estavam até o ponto mais alto da trajetória do centro de massa. Imaginem eles na fase aérea, tá? O ponto mais alto aquele, depois desce, né? O ponto mais alto. Até aquele ponto, eles ainda estavam com o pé no solo. Tá? É uma coisa difícil da gente observar olho nu, tá? Mas o idoso, muitos deles, aí, claro, é um padrão exagerado, mas que acontece e é muito forte, assim, porque o jovem vai desaparecer essa coisa dele ficar no nheque-nheque lá perto dos 12 km por hora. Depois dos 13 ele já está voando, ele tem uma trajetória ascendente, assim, bem clara no ar, assim. Ele é jogado para cima, assim, tem força suficiente. O idoso, não. O idoso até 17 km por hora, ele não consegue fazer outra coisa que se empurrar até a frente lá e só se deixa cair aí sim um pouquinho no ar. Ele tem uma fase aérea só na queda.
é uma coisa incrível, tá? Não sei se vocês entenderam, mas muda muito o padrão mecânico de salto em função dessa força de origem, né? O idoso tem menos e tal, só que, claro, nesses eram destreinados, talvez com treinos específicos, com mais coisas de potência, talvez mude um pouco esse quadro, eles consigam aproveitar um pouquinho mais essas energias e fazer ações um pouco mais reativas e tal. Mas, de novo, gente, isso que eu estou falando é um estudo lá específico para a corrida, que é uma ação lá normal, mas para cada ação dessas que vocês vão criar nos treinos pliométricos, vocês vão ter que usar muito do que vocês sabem de biomecânica, de ações para verificar se aquilo está reativo ou não. E às vezes é no olho mesmo. Vocês veem pelo padrão motor, se ele é reativo ou não. Tá? Algumas vezes vocês podem usar até ferramentas um pouco maiores, como é o caso dos MyJump, coisas que são fáceis de se aplicar no dia a dia e vão dar algum elemento para vocês. Mas se não, vocês vão ter que usar essa percepção. O treino, aquele treino foi feito para fase 2, mas para esse aluno ele está na fase 3. Então eu sei que eu tenho que, quando eu for incluir aqueles exercícios, é só quando eu precisar fazer fase 3 nele. Tá? Então vocês vão ter que ir criando em cima dessas informações que vocês sabem de saltos, de ações, que vão ser bem importantes. Por exemplo, saltos com uma perna só, vocês dobram a carga, né? Quando saltam com 2 pés, vocês têm o peso corporal de vocês dividido em duas partes, né? Agora, quando vocês fazem o salto de uma perna só, salto horizontal, por exemplo, com uma perna só, vocês duplicam a carga. E aí, às vezes, o movimento não fica tão lento, porque esse cara, às vezes, não é bom saltador. Então, vocês têm que escolher também estratégias onde vocês vejam bem, porque senão vocês vão mudar o treino. Tem caras que fazem aqueles saltos de uma perna só, que é treinos bem pesados para triplista, saltador em altura, mas que deixam muito lento o movimento. Aí vocês já sabem que tudo bem, se tem que fazer, mas tem que saber que aquele exercício para ele não é de fase 2, não é de zona 2. Ele não é reativo naquela ação, é de fase 1. Não tem problema, mas tu está treinando fase 1 com esse cara. Tá? Que é a potência muscular, é o cai lento, digamos. Tá? Isso vocês vão ver até qualitativamente pelo tipo de ação. E tem caras que não, que são muito reativos, a gente brinca, são os canguru, né, parece. E aí tu nota pelo padrão de movimento que ele é reativo, então ele tá na fase 2 para aquele exercício. Tá? Essas são as dicas. Assim. Tem outros tipos de treino de velocidade, pessoal, que usam ergômetros, tá? São treinos que envolvem de 3 a 5 segundos em potência máxima. Quase sempre se coloca uma carga já conhecida, bem alta, de potência, onde o aluno vai fazer o exercício contra essa condição. Tá? Tem o remo ergômetro aqui, o exemplo, o ciclo ergômetro, tem aquelas coisas que eu brinco, que são as frescuras aí de transporte da vida e coisas assim, tá? Que tu consegue também acionar essas ações, tu consegue botar uma wattagem alta, uma resistência alta e consegue trabalhar durante 3 a 5 segundos. São treinos muito bons, tá? Que tem uma segurança grande. Tem os treinos de sprint também, na esteira mesmo, mas claro, tem que ter uma esteira potente, né, que não é fácil de achar e que tenha segurança. Tá? Nesses casos, quando vai se treinar velocidade na esteira, é importante que ela tenha a segurança, que a segurança é um sistema de suporte, tá? Que se coloque ali um gancho no teto mesmo, e se ele cair, tu consegue usar. E eu já vi vários testes assim com essa questão e é bem importante ter mesmo. Tá? Então, restringe mais, assim, tá? Porque tem que ter também esse elemento na esteira. Tá? Mas a esteira é super interessante que vocês podem jogar com inclinações, né? Vocês podem jogar com uphill, downhill, mas também depende da esteira. E vou dizer para vocês podem fazer muita coisa até o limite do motor da esteira. Inclusive, nós, no grupo Locomotion, nos primeiros anos nós publicamos coisas de altíssimo nível, tendo tijolos na esteira. Assim. A gente ia testando para ver se o motor suportava, porque a gente não tinha uma esteira decente, e fizemos vários estudos em inclinação com isso aí. Então o treinador pode fazer também, tem que ver bem as restrições e ver a capacidade do motor para a situação. Tá? Por exemplo, o motor da negativa gera mais carga mecânica no motor, às vezes desliga mais facilmente. Tá? Porque tem que lembrar do seguinte, ó, quanto mais uphill, mais lomba acima, menos impacto. Essa é a dica. Então, vocês podem fazer treinos de velocidade, por exemplo, com relativamente muito menos impacto no aluno de vocês. Pode ser interessante para alunos que tenham restrições, sobrepeso, etc. Conforme vai se aproximando de zero, o impacto vai aumentando. Isso é mais risco de lesão. E quando vai para a negativa, vai aumentando. O risco de lesão vai aumentando. Tá?
Então, aí entra a excêntrica na negativa, né? Entra toda aquela ideia do assistido, né? Tu começa a fazer o treino mais assistido, tudo aquilo que a gente conversou. Só que tem um limite, muitas vezes, que não é metabólico, ele é um limite mecânico, tá? Eu tenho um exemplo disso, que é de um experimento que eu fiz em Verona há uns 10 anos atrás, que foi o seguinte: a gente botou eles para correr a 10 km por hora no plano, numa velocidade baixa para corredor, né? De longa duração e tal. E aí depois a gente botou em isopotência metabólica em mais 15%, ou seja, fizemos eles correr a mais 15%, que é uma inclinação bem grande, na mesma potência metabólica que a nossa referência, que era 0%, plano. Tá? Ou seja, eles tinham que correr bem mais lento para atingir. Eles correram em torno de uns 5 km por hora. Era quase uma caminhada para eles ali. Tá? E era engraçado, todos começavam caminhando e depois de meia hora eles corriam. Nós fizemos meia hora de teste. Tá? E eles conseguiram fazer no uphill legal. Sofreram um pouco, porque é uma ação diferente e tal, mas fizeram bem. Agora, o que surgiu, o que nos surpreendeu foi quando a gente foi para a negativa. A gente botou a menos 15%, era para ser meia hora, né? A isopotência. Para alcançar aquela potência que eles tinham a 10 km por hora, que digamos, é em torno de uns, vou colocar lá, de uns 27 mililitros quilograma minuto, tá? De potência metabólica, de consumo de oxigênio, o que eu fiz? Para deixar menos 15, eu tinha que fazer eles acelerar até dava uns 14 km por hora. Eles tinham que correr a 14 km por hora, meia hora, para atingir aquela potência metabólica igual àquele dos 10% no plano. O que aconteceu? O primeiro cara durou 5 minutos no teste. Ele parou por dor nas articulações. Não aguentou. E aí que a gente foi estudar mais e tinha pouca coisa. Agora tem bem mais sobre isso, mas tinha pouca. Mas aí a gente começou a ver já uma coisa que já mereceria só um artigo disso. Que assim, o que acontece? Ali tu tem uma restrição que não é metabólica. Tu não para de correr porque te falta gás, né? Falta ar, falta energia. Não, tu para de correr porque teu sistema músculo-esquelético é colocado no limite, tá? É colocado no limite e aí teus fatores de segurança começam a gritar. Isso acontece na natureza. Animais mais pesados, acima de 200 quilogramas, já começa a sofrer com isso. O elefante, por exemplo, a velocidade limite dele no plano não é dado pelo metabolismo, e sim pelo limite de quebra dele dos ossos. Tá? Por isso que ele tem um design tão reto, assim, porque é para se sustentar, uma questão de arquitetura, assim, básica para sustentar. Então a gente se limita por isso. Nós, humanos, não temos esse problema no plano, mas temos nas inclinações. Aí temos que lembrar, porque você também é uma parte esquecida do treinamento. O pessoal acha que é tudo metabolismo, mas não é. Nas descidas, muitas vezes faz muita diferença, gente. Cada vez mais em provas de inclinação, os caras estão ganhando na negativa. Tá? Deixa eu ver assim. Bom, vamos lá. O que mais, gente? Bicicleta, esteira, transporte, as cargas, essas que eu comentei para vocês, né? Então vai aumentando frequência de movimento, faz trabalhos progressivos. Para todos esses trabalhos, tem os progressivos também ali, tá? No caso da esteira, que está marcado, que é simplesmente tu vir de uma velocidade alta e tu vai acelerando, tá? É super útil. Os treinos de escada, tá? Eu diria assim, ó, cuidem muito, descida de escada não se faz treino de velocidade, tá? Não se faz. Pode fazer uma pré-carga, algo de manutenção até, mas velocidade não, porque é brincadeira. O cara que inventou um treino de velocidade escada abaixo, o cara está tentando se suicidar ou alguma coisa assim. Ou só para mostrar que tem variação de coisa, mas na verdade não dá. O que tem sim é a escada lomba acima, a escada acima, tá? Que tem que cuidar bem com degraus e coordenação técnica, porque pode dar acidente, ó, tá? E aí não tem um sistema de segurança como tem na esteira, por exemplo. Tá? Tem que cuidar um pouquinho, mas se faz bastante, tá? Mas claro, a subida é um treino resistido, tá? E a descida às vezes serve como uma recuperação, uma pré-carga para preparar para a próxima série, entendeu? Aí dá para pensar, mas não como parte principal de velocidade.
A mesma coisa, e aí entra o problema da lomba abaixo. Quase sempre as inclinações para treinos de velocidade, elas são com inclinações relativamente não tão agressivas, tá? Aqui está mostrando 20 graus, mas na verdade tu consegue fazer bons treinos de velocidade com inclinações bem menores, tá? E tem mais segurança, porque tem esse problema. E tudo isso vai depender do quê? Do quanto tu quer de resistência dessa velocidade. Se tu quiser pouca resistência, mais velocidade pura, tu deixa 20 graus, é uma descida longa, é uma descida agressiva, só que o cara dura 5 metros. Realmente, ele faz o trabalho de 5 a 10 metros ali com qualidade. Tá? Depois ele arrisca cair mesmo, porque a questão acelerativa ali vai sempre aumentando. Ele tem que parar, porque senão ele para no solo, tá? Para no chão. E agora, se tu quer um pouco mais de distância, tu tem que diminuir essa inclinação, tem que fazer uma lomba menos agressiva. Vamos pensar assim, a lomba ali da ESEF, tá? Vindo da Protásio, tá? Pela perimetral. Ela, no começo, ela é um pouco mais agressiva, tá? Mas vejam só, aquela inclinação que já é alta, ela é em torno de uns 10% só. Tá? E depois, quando vai chegando perto do Bambino, um pouco antes, ali é 5% só. Tá? Mas já é uma boa inclinação. Quem for fazer um treino ali de velocidade vai ver que tem uma baita ajuda. Consegue acelerar bastante a passada nessa lomba abaixo. Tá? E isso é só 5%. Então, tem que cuidar com essa questão aí de inclinações. Eu sempre digo, é como qualquer tipo de treino. Tem que ter curiosidade, tem que ter criatividade, tem que ter conhecimento e o treinador tem que sentir na pele um pouquinho o que está fazendo. É que nem exercícios de treinos aquáticos também. O cara tem que sentir o que está fazendo para tentar prescrever o treino, para ele perceber um pouco aquilo que o cara está fazendo. É importante para ele entender até a reatividade da coisa e tal. Tá? Claro, de novo, o desempenho em si não tem que ser atleta, né? Mas o cara tem que perceber bem para poder dar bons treinos. É a discussão que a gente faz do prático, não prático. Obviamente não é assim, tem que ser a nossa área é inclusiva para todos, mas o cara tem que perceber um pouco. Na medida, eu acho muito estranho um cara que nunca correu querer dar treino de corrida, o cara que nunca, ele tem que fazer alguma coisa. Eu digo da minha parte mesmo, né? Meus esportes nunca foram de corrida. Eu comecei a estudar corrida, mas eu fiz um investimento, né? Eu fui lá, eu fiz bastante coisa como metido de triatleta, que eu comentei para vocês no Remo, que eu fazia minhas corridas. Então, de algum jeito, no quartel, fui corredor, que todo, né, faz uma base lá, todo militar. Então, eu tinha alguma coisa. O cara tem que sentir um pouco, e especialmente quando vai propor esses treinos que envolvem até segurança. Ele tem que tem que sentir um pouquinho. Tá? Isso é uma dica boa para as escolhas aí. E depois confrontar com o do aluno, claro, né? Com a situação do aluno. Saltos em profundidade, já falamos lá, né? Que dá para usar até para fase 3. No próprio salto em profundidade, tu pode escolher as 3 zonas de salto só nesse tipo de treino, é super interessante. Então, né, tem que ter um sistema de bancos ali com inclinações adequadas. Tem caras que conseguem adicionar bancos um em cima do outro e conseguem ajustar por aí as escolhas, tá? Tem os steps, né, de academia que são super legais para usar. Tem que usar a imaginação. Tem caixotes mesmo, que o pessoal constrói para isso, de custo baixo às vezes, e uma estrutura boa melhora um pouco a estrutura e torna possível o treino. Programas de treino e tal. Aí tem várias coisas aí com gradações. Tem dicas assim, ó, no sprint, né, que tem muito a ver com a avaliação que vocês já talvez tenham visto no material lá do Proesp, do professor Gaia, da professora Annelise, testes lançados e testes partindo do repouso. Tem também as formas de treino disso. Se eu for querer treinar mais para velocidade máxima ou treinos mais assistidos, eu faço treinos lançados. O que significa ser lançados? É eu partir de alguns metros anteriores em velocidade e chego na zona do tiro com alguma velocidade. E ali eu acelero, mas eu não parto de uma inércia total. Ali eu consigo trabalhar melhor velocidade máxima, por exemplo, consigo trabalhar melhor resistência de velocidade máxima, tá? Mas não trabalho, claro, o aspecto mais resistido, não é para melhorar o início do sprint. Se eu tenho que melhorar o início do sprint, que é os primeiros 20, 30 metros, eu tenho que fazer treinos específicos, tenho que fazer treinos que partam agachado, que partam de uma inércia total. Aí não vão ser lançados, aí vão ser tiros partindo do repouso, tá? Partindo do estático, né?
Declives, vejam ali o treino de declive com 3 graus só, então coisas leves, né? Outra dica, pessoal, se vai usar a dica entre paraquedas versus trenó. O paraquedas, ele não tem tanta qualidade no controle da carga, ele não tem tanta estabilidade dessa carga. O que acontece? O paraquedas, ele depende do vento, bate vento, ele oscila muito, e mesmo sem vento ele já oscila um pouco, porque a resistência do ar se forma ali uma barreira de resistência que se chama, não é laminar, é um fluxo um pouco turbulento, ele cria pela própria velocidade que se cria. Então, o cara que está empurrando aquilo, ele não tem uma força tão contínua, ela meio que freia e desacelera assim, um pouco, ela tem essa instabilidade. Tá? Agora, ele é interessante também, para quem quer trabalhar um pouco de instabilidade, é um exercício. Só que quando eu quero um pouquinho mais de qualidade no trabalho e controle da carga, o trenó é melhor. Ou essas cargas são resistidas aí, são melhores. Eu tenho muita carga resistida com um colega meu, segurando na cintura, com elásticos atrás, correndo também, e o cara vai segurando e vai fazendo uma excêntrica, mas o cara da frente é o que está fazendo, que está tracionando. Tá? Aqui tem uma série de exemplos, tá? Com repetições, 5 a 10 repetições, um pouquinho de dialeto, né, romano, que é sempre importante. Partimos aqui, dicas para o treinamento intervalado, para pensar o treino, tá, pessoal? Usar uma dica que é do treinador Consilman, famoso treinador de natação lá, o Doc Consilman, de um livro clássico, que ainda é uma referência assim, em materiais, onde ele vai criar a tal da ideia do DIRT, né? Para eu construir o intervalado, eu tenho que construir as distâncias do tiro, os intervalos, né, entre tiros, as repetições, que é o número de repetições, e o tempo do tiro também. Então, eu tenho que saber a distância e tenho que saber o tempo para realizar aquela distância. Então, são as informações fundamentais para eu prescrever um treino de velocidade adequado quando envolva, claro, o deslocamento. Tem que lembrar que esse DIRT foi montada, essa ideia, assim, foi montada para natação, né? Onde tem sempre deslocamento e tal. Tá? Mas são as dicas assim, que eu posso montar para pensar os meus treinos de velocidade. Muito bem, pessoal. Aqui eu tenho um material só de curiosidade, tá? Tem uns slides ali para deixar para vocês, um material de treinamento psicológico, tá? Talvez eu tenha tempo de falar disso ao longo do semestre, mas se não tiver, eu só deixo o registro aqui. Primeiro, assim, eu só deixar claro a importância do treinamento psicológico em qualquer prática corporal, tá? Sistematizada. Ela é uma área de confluência, essa área aí da psicologia com a educação física. Tá? E tem até algum braço aí da neurologia, da fisioterapia neurológica, coisas assim, mas é menor. Tá? O que a gente vê mais na prática, na formação do campo, é gente fazendo coisas muito legais nessas áreas, tá? Que eles chamam de psicologia do esporte ou do exercício. Esse, obviamente, não é matéria da nossa disciplina, tá? Mas cada vez está se notando a importância disso. Por isso que eu só deixo o registro, assim, ó. Primeiro, deixar claro que na ESEF nós somos muito limitados nisso. A falta de uma disciplina específica nos deixa vocês mesmo, os nossos profissionais da educação física da URGS, com um certo déficit, tá? Só que é como tudo na vida. Você sabe que as disciplinas e o curso em si não faz milagre, depende do que vocês fazem com esse conteúdo, tá? Mas o que eu sugiro, como bons profissionais que vocês vão se tornar, é irem sempre atrás disso e procurarem boas referências. Uma das referências que eu dou, que é olha, mais do que meio caminho andado, assim, na procura de coisas, é vocês irem no portal da UDESC, tá? Que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, é estadual lá de Santa Catarina, e vão atrás do grupo do LAP, que é o Laboratório de Pesquisa do Exercício e Esporte, coordenado pelo professor Alexandre Andrade. O Alexandre Andrade, eu tive o prazer de conhecer ele quando eu era presidente do CBCL. Ele foi meu diretor científico nas 2 gestões. E a gente formou uma amizade muito grande. Eu comento uma coisa para vocês. A gente tinha, como sempre, a sociedade científica tinha pouco dinheiro e uma estratégia que a gente fazia para nos reunir era nos convidar para bancas, que aí o pós-graduação pagava essas bancas, mesmo às vezes não sendo bem da área. Então, resumindo, eu fui ao longo de vários anos e até hoje
se tornou uma amizade, uma parceria tão forte, que até hoje eu vou para Santa Catarina, para as bancas dele, e vou estudando, todas as vezes tendo que estudar bastante sobre psicologia do esporte, tá? E tenho visto coisas incríveis, e por isso que eu faço só esse comentário. Então, parte dos slides que tem aqui tem a ver dessa experiência, assim, mas também digo para vocês, vão atrás do material lá do portal do LAP, do professor Alexandro, como se fosse Alexandre, só que com O, Alexandro Andrade, onde ele tem um trabalho riquíssimo, assim, no mundo real do treino. Ele tem exemplos de casos de alunos deles que já controlam toda a carga de treinamento de triatleta, corredor, do ponto de vista psicológico também, aliado com a parte física, assim, incrível, já com estratégias de intervenção específicas para perfis psicológicos específicos. E resumindo, assim, seguindo muito princípios do treinamento geral, individualidade, continuidade. Tá? Uma dos erros que o pessoal acha que a psicologia é sair com o coelho da cartola, né? É o mágico, vai entrar na tua cabeça, vai lá e faça. E o cara brilha o olho e faz o recorde. Ele vai comentar que até isso é importante, mas a psicologia do esporte vai ser como qualquer coisa ligada a treinamento, ela vai precisar de continuidade, ela vai precisar de intervenção, ela vai precisar de evidência, né? As práticas baseadas em evidência. Então tem o mindfulness com coisas muito legais, assim, que eles têm feito no vôlei, tá? Isso é uma parte da nossa parceria também, porque a gente trabalha com vôlei aqui na URGS. Então, coisas com eles lá muito legais, com a parte de qualidade de sono, todos esses aspectos que vão implicar sobre as coisas que a gente vai trabalhar. Se eu for do esporte, eu tenho que lidar com isso, porque isso vai afetar muito o meu esporte. Se eu for do campo da saúde, também eu vou ter que ter uma ideia disso, porque são desfechos ligados à saúde. Então, não adianta, eu não estou querendo ali só melhorar a aptidão cardiovascular do meu aluno. Eu estou querendo que ele seja também feliz, que ele se sinta bem no treino, que ele perceba de forma prazerosa isso, e tudo isso a psicologia do esporte vai ter ferramentas muito legais, que antigamente eram menores, tá? Eu acho que isso é uma coisa, e hoje tem ferramentas práticas, questionários, que são sensacionais, assim, tá? E tem algum material que eu deixei ali de exemplos para vocês, com referências, mas principalmente vão atrás lá do portal do professor Alexandre, que tem um material riquíssimo, assim, de aplicações, tanto de avaliação, quanto de intervenção no mundo da saúde e do esporte. Tá? Atletas de nível olímpico, ele teve experiência com equipes olímpicas de vários ciclos olímpicos, mexendo no treino dos caras, mudando aspectos de perfis psicológicos, e na saúde também enorme, até com aproximações na escola, assim, muito legais. Tá? Então, fica por enquanto só esse spoiler aí que eu fiz, como matéria desse conteúdo. Se der, eu falo um pouco mais numa aula, tá? A gente vai ver um pouco como vai a carga horária nossa. Tá? Bom, mas voltando, pessoal, encerramos a parte de velocidade. Tá? Treinos de velocidade, as dicas são essas que eu dei para vocês, dicas gerais de montagem de treino. Lembrem, quase sempre a intensidade ela é marcada um pouco pela estratégia do exercício que eu vou dar, mas quase sempre é feito para o máximo, para aquilo que eu posso fazer para a tarefa. Então, eu tenho que saltar 5 obstáculos. Eu vou fazer o máximo que eu puder para saltar aqueles 5 obstáculos. Ou não, eu tenho que saltar em profundidade e saltar o máximo possível. Não tem jeito. Ou eu faço um treino de velocidade no ergômetro, um ciclo ergômetro, onde eu faço um all out, que eu chamo, né, que é a toda potência em 3, 5 segundos. Não tem muito, eu tenho que fazer o máximo que eu posso para aquilo. Aí eu controlo a wattagem que eu fiz. Vai me dar uma vantagem. Se caiu muito é porque tem algo errado. Estou deixando muito extenso ou a carga que eu impus no ciclo ergômetro está muito alta. Então, tudo isso eu vou ir ajustando ainda com uma parte muito forte de experiência, mas não significa que eu não posso periodizar. Eu vou sempre periodizar porque eu vou escolher o número de saltos iniciais que eu vou fazer, etc. Tá? Então, tem como periodizar, mas tem esses elementos que são um pouquinho diferentes. Tá? E cada vez mais com ferramentas interessantes, acelerômetros, né, nos dando informações, e toda aquela ideia lá que eu falei para vocês dos softwares que nos ajudam bastante. Tá bom? Bom, pessoal, de velocidade é isso. Encerramos para o compartilhamento aqui. Eu tenho um tempinho ainda, gente. Se alguém quer fazer alguma pergunta... Peguei vocês tudo desprevenido. Com quantos alunos a gente tem? Só 9. Eu olhei lá na primeira etapa, tinha 11. Está me preocupando isso. Espero que usem depois o YouTube, né? Senão
E tem uma coisa que chama atenção, é depois de avaliações, né? Às vezes acontece isso, tipo, o aluno se larga, tipo, resolvi a tarefa, né? Tem que cuidar um pouco. Deixa eu parar de gravar aqui para não falar essas coisas que depois pode ser usado contra mim no tribunal.